Fala galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Divinamente. Divinamente, aprendendo a pensar e sentir como Cristo. Esse livro é sobre saúde mental, esse livro é sobre a mente de Cristo. Porque é tão necessário a igreja falar sobre saúde mental, porque esse é o clamor que a nossa geração está ecoando. A nossa geração clama por respostas acerca da saúde mental e acerca também do sofrimento mental. Foi por isso que eu escrevi o livro Divinamente. Você já conhece talvez o quadro Divinamente no YouTube do Jesuscope, você já acompanhou possivelmente alguns dos nossos vídeos e nesse livro nós nos dedicamos a aprofundar essa temática com o objetivo de equipar os santos, de equipar a igreja para encontrar saúde mental e para lidar com quem está sofrendo emocionalmente. Esse livro, ele tem uma linguagem bem acessível, ele não é um livro técnico, apesar de falar de assuntos técnicos, apesar de falar sobre medicina, sobre psicologia, sobre saúde, ele é um livro em que quem lê comenta e valoriza isso, que é uma linguagem extremamente acessível, é uma linguagem simples, é um livro bem gostoso de ler, pelo menos é o que, claro que eu sou suspeito para falar, mas é o que temos recebido de feedbacks das pessoas que leem. Muitas igrejas têm utilizado Divinamente como um livro de estudo em reuniões de pequenos grupos, reuniões de mulheres, reuniões de homens, para debater e para usá-lo como um material para abrir o coração, para aprofundar a discussão sobre sentimentos e sobre pensamentos, com esse olhar cristão, com um entendimento que vai além do científico, mas que vai também para o teológico, para o natural e o sobrenatural. Essa é a nossa proposta aqui. Eu, quando escrevi esse livro, meu objetivo era unir a realidade da cruz, do Calvário, do sofrimento e da dor de quem está sofrendo, mas o poder que a igreja tem, a mensagem de esperança do Evangelho, a saúde que nós encontramos em Cristo. Então, se esse ponto de conexão, de encontro entre o biológico e o teológico, o natural e o sobrenatural, a ciência e a fé, e nós precisamos de respostas profundas para o problema do sofrimento mental. A nossa geração clama por isso. Ele é dividido em 4 partes. Então, depois de uma introdução que dá a ideia do que nós estamos falando e contextualiza o problema do sofrimento mental e de onde vem o sofrimento mental, ele tem 4 partes. A primeira parte nós a chamamos de Nós Temos a Mente de Cristo. E é para você olhar, e cada parte vai ter os seus capítulos, né? Então, capítulo 1, como a mente humana adoeceu. No capítulo 2, como a mente de Cristo é a cura. O capítulo 3, como ter a mente de Cristo, como é que a gente pode de fato viver com a mente de Cristo? É possível? Paulo escreveu aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo, tá? Mas como que eu posso viver com essa mente de Cristo? Aí a parte 2, a gente vai aprender a pensar como Cristo pensa. Então a gente vai falar sobre todo esse campo cognitivo, sobre o pensamento, como a mente é renovada. Capítulo 5, como destruir a mente velha e construir uma mente nova. O capítulo 6, como a mente, ou como cultivar a mente com os pensamentos de Jesus. Como vencer os principais inimigos da renovação da mente. Como guardar a mente dos pensamentos tóxicos. Então, essa parte 2 vai explorar como a gente aprende ou como a gente renova os pensamentos. Então, aprendendo a pensar como Cristo pensa. Na parte 3, aí a gente vai aprender a sentir como Cristo sente. Então a gente vai para essa nossa dimensão afetiva, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, como nos emocionamos? Emoções não são demônios, são hormônios. Como organizar as emoções? Como os amigos de Jesus adoecem emocionalmente? Como os transtornos emocionais afetam os cristãos? Então, qual o impacto de um transtorno emocional na vida de um cristão? Como tratar os transtornos da mente? E esse capítulo eu tenho recebido bastante testemunho de gente que
consegue encontrar respostas para perguntas que vem fazendo há tanto tempo e encontrar um direcionamento, um caminho de cura e de restauração. Como gerenciar as emoções, aí eu proponho aqui um manual bíblico e prático de gestão das emoções. Como curar feridas emocionais, traumas do passado. Como Deus lida com cristãos com problemas emocionais e como a igreja deve lidar. E na parte 4, a gente vai para a parte comportamental. Então, a gente fala de pensamentos, de sentimentos, a gente fala de comportamentos. Como ter os hábitos de Jesus. Então, na parte 2 é aprendendo a pensar como Cristo pensa. A parte 3, aprendendo a sentir como Cristo sente. E a parte 4 é aprendendo a ter os hábitos de Jesus. Como viver com os hábitos de Jesus, eu falo do estilo de vida do jardim. Como criar hábitos como Jesus. Como destruir vícios, eu falo aqui sobre os vícios e como eliminá-los. E como os hábitos de Jesus podem guardar, proteger o nosso coração. Então é um livro que tem recebido muitos testemunhos, eu tenho recebido muitos testemunhos de cura. Muita gente testemunhando que leu o livro e que foi curado enquanto lia e que encontrou respostas para perguntas muito complexas. É um livro que tenta fugir do simplismo e do reducionismo e tentar propor uma resposta de um entendimento mais profundo, mais inteiro do problema do sofrimento mental. Então fica aí o meu convite para você fazer a leitura, quem sabe ler com mais alguém, quem sabe ler num pequeno grupo aí da sua igreja, fazer dele um livro de estudo, mas um livro de mergulho profundo na sua mente, no seu coração, na sua alma, para você poder ser mais parecido com Jesus. Fica aí o meu convite, leia o Divinamente, aprendendo a pensar e sentir como Cristo.